Bom dia, meu nome é João Gabriel Trombeta. Eu sou bolsista de iniciação científica no Laboratório de Pesquisa em Sistemas Distribuídos na UFSC e eu estou aqui agora para apresentar meu trabalho, que é o simulador para medição de paralelismo em algoritmos de escalonamento para replicação máquina de estados paralela. O trabalho foi feito em conjunto com meu professor orientador, que é o Odorico Machado Mendes Abal. Bom, eu vou começar com uma contextualização, explicando o que é replicação máquina de estados e replicação máquina de estados paralela, já que é isso que dá motivação para o desenvolvimento do simulador. Depois eu vou para o simulador, passando por uma visão geral, uma análise dos seus componentes e um exemplo de como que a saída pode ser analisada. Depois disso, conclusão. Replicação máquina de estados é um modelo que ele busca prover consistência forte e disponibilidade em sistemas distribuídos. Nele você vai ter um conjunto potencialmente infinito de clientes que enviam requisições para um conjunto finito de servidores. Essas requisições passam por um algoritmo de consenso, em que elas são ordenadas, e essa ordem é comunicada para os servidores, a mesma ordem para todos os servidores, que todos eles vão executar na mesma ordem. Caso um dos servidores caia, o sistema pode continuar de pé, já que os dados estão consistentes, recebendo requisições e funcionando normalmente. Como que isso funciona? Todos os servidores começam no mesmo estado inicial. A partir desse estado inicial, todos eles executam as mesmas requisições determinísticas na mesma ordem. Isso faz com que durante a sua execução, todos os servidores atravessem os mesmos estados, e é isso que garante a consistência. O problema desse modelo é que ele foi pensado para ser sequencial. Então, se você tem uma arquitetura que tem múltiplos processadores, como é o caso da maioria dos computadores hoje em dia, você subutiliza recursos do sistema. E é aí que começa a pesquisa em replicação máquina de estados paralela, porque algumas requisições podem sim ser executadas em paralelo, desde que esse paralelismo ele não interfira na consistência. Eu vou mostrar isso com um exemplo. Supondo que seja enviada uma requisição 1, que escreve em x, uma requisição 2, que escreve em y, e depois uma requisição 3, que também escreve em x. Elas passam por um algoritmo de consenso que determina que essa é a ordem que elas têm que ser executadas. A requisição 1 e a requisição 3 foram colocadas em vermelho porque elas precisam ser executadas nessa ordem. Porque as duas escrevem no mesmo espaço de memória. Então, se mudar a ordem da execução delas, ou se a requisição 1 e a 3 forem executadas em paralelo, você pode comprometer a consistência. Em replicação máquina de estados tradicional, isso é trivialmente resolvido, porque é sequencial, então sim, elas vão ser executadas primeiro a 1 e a 3 depois da 1, e você garantiu assim a consistência. Mas na existência de uma segunda thread, que podia ser executada em outro núcleo de processamento, essa segunda thread fica completamente ociosa. Em replicação máquina de estados paralela, você pode ter esse caso em que a requisição 1 é executada e depois a requisição 3 por uma thread T1, e assim você garante a consistência. Mas a requisição 2, ela mexe em Y, e não existe mais nenhuma requisição aqui que mexe em Y. Então ela pode ser executada tanto em qualquer ordem, quanto em paralelo pela segunda thread. Isso faz com que você ganhe em desempenho no sistema. No final das contas, o estado é igual nos dois modelos. Os valores de x e y nos dois casos vão permanecer os mesmos. Existe um desafio bastante grande que é desenvolver algoritmos de escalonamento e gerenciamento de execução de requisições para a replicação máquina de estados paralela. Para mostrar um pouco desse desafio, eu vou mostrar também um exemplo. O exemplo é o algoritmo por particionamento de estado. Nele, áreas de memória do estado são designadas como responsabilidade de alguma thread. No caso aqui, a variável x é a responsabilidade da thread T1, e a thread T1 vai ter uma fila de requisições com as requisições que envolvem x, e a thread T2 é responsável por y. Na fila de requisições dela vai estar as requisições que envolvem y, e as duas threads podem executar paralelamente. A gente tem o mesmo caso de execução do exemplo passado, em que a consistência foi garantida e está tudo certo. O problema desse algoritmo começa quando a gente tem uma requisição como a requisição 3, que é essa em vermelho, em que ela envolve variáveis que são responsabilidades de partições diferentes. Essa requisição envolve x e y, e uma responsabilidade da thread 1 e uma responsabilidade da thread 2. Quando isso for executado, a thread 2 ela inicia executando a requisição 4 e depois ela está pronta para executar a requisição 3, mas ela não pode, porque a thread 1 ainda não está pronta. Então ela avisa a thread 1 que já está pronta e espera.
Nisso, a thread 1 ela vai continuar executando as suas requisições normalmente, e quando a thread 1 também estiver pronta para executar a requisição 3, agora todas as threads envolvidas estão prontas, então a thread 1 faz a execução, e quando ela termina, ela avisa a thread 2 de que ela terminou a execução. Só então a thread 2 pode continuar com a sua fila de requisições e executar a requisição 5. Nesse meio tempo, em que a thread 2 avisou que estava pronta e recebeu a notificação de que a requisição foi executada, ela ficou completamente parada, e isso gerou ociosidade que deteriora o desempenho do sistema. É um desafio bem grande em replicação máquina de estados paralela quando você está desenvolvendo um algoritmo, você analisar a quantidade desse tipo de sincronização que vai ser necessária e qual que é o impacto desse tipo de sincronização, quanto de ociosidade isso vai gerar no sistema. E nesse contexto que vem o simulador. A motivação dele é que é muito difícil, sem você ter um protótipo muito robusto ou a aplicação de um sistema real, você conseguir analisar o desempenho de algoritmos de escalonamento e gerenciamento de execução dessas requisições. Então o simulador ele busca prover uma maneira fácil e rápida de, principalmente nas fases iniciais de concepção de um algoritmo, você ter como levantar essas métricas de tempo de execução, tempo de ociosidade e quantidade de sincronizações. O simulador ele modela um sistema chave-valor, onde as requisições são as chaves que vão ser acessadas naquela requisição. A ideia é que ele seja simples de ser utilizado e seja desenvolvido especificamente para replicação máquina de estados paralelo, para que um desenvolvedor, quando ele pensar num algoritmo novo, seja rápido, simples e intuitivo ele comparar esse algoritmo com outros já existentes ou esse mesmo, mas sob diferentes configurações. Bom, os módulos agora. O módulo de entrada é um arquivo de configuração onde tem as configurações que podem ser alteradas de execução para execução, como por exemplo o número de threads no sistema, o número de chaves, entre outros. Aqui é um exemplo de um arquivo de entrada, que é um arquivo .toml, em que podem ser alterados os parâmetros que vão ser passados para a execução. O simulador, ele lê o arquivo de entrada e ele faz a interação entre os módulos. Ele também pode importar e exportar requisições, porque as requisições podem se dar de duas maneiras. Elas podem ser importadas de um arquivo de entrada ou elas podem ser geradas aleatoriamente. No módulo handle é onde estão implementadas as distribuições de acesso às chaves que vão ser utilizadas caso as requisições sejam geradas aleatoriamente. Por enquanto, as distribuições implementadas são fixa, quando todas as chaves vão ser acessadas um número fixo de vezes, uniforme, quando o acesso às chaves durante as requisições se dá de maneira aleatória, mas de maneira uniforme entre as chaves, e binomial, que é para modelar o caso em que poucas chaves são acessadas muitas vezes e muitas chaves são acessadas poucas vezes. O gerador de requisições é onde as requisições vão ser geradas. As requisições podem acessar uma única ou múltiplas chaves. O gerenciador é onde é de fato feito o escalonamento e gerenciamento de execução das requisições. Ele tem que ser customizado para cada algoritmo a ser testado. Ele vai receber uma fila de requisições para fazer o escalonamento e gerenciamento. Para fazer isso, ele pode interagir com o log, que salva o estado de cada thread simulada para depois poder relatar isso. A saída, por enquanto, ela é um arquivo textual que imprime as informações que foram coletadas durante a execução da simulação. Por enquanto, as informações são o tempo de execução, o tempo ocioso e a quantidade de sincronizações. É importante mencionar que o simulador ele abstrai os custos de uma implementação real. Então, o tempo não está em segundos ou nanosegundos ou coisas assim. É considerado que todas as requisições demoram uma unidade de tempo para serem executadas e as métricas são levantadas a partir disso. Aqui é um exemplo do arquivo de saída. O makespan é o tempo total de execução. Depois você tem um relatório de cada thread no sistema, que é o seu tempo de execução, o tempo de ocioso e a porcentagem que esse tempo ocioso representa no tempo total, a quantidade de sincronizações que foram necessárias e sobre quantas partições essas sincronizações foram feitas. É bem normal que algoritmos de escalonamento utilizem grafos durante a sua execução. No exemplo do partição de estado que foi mencionado anteriormente, um grafo é utilizado para salvar o padrão de acesso às chaves, para que depois as partições possam ser reparticionadas. O que isso quer dizer? Para que possa ser refeita o mapeamento entre área de memória e thread de forma a otimizar o sistema.
As próprias partições podem ser representadas como um grafo, e é por essa utilidade que grafos têm durante escalonamento em replicação máquina de estados paralela, que pode ser exportado grafos em formato .dot, e esse formato foi escolhido porque existem ferramentas, como por exemplo o GraphViz, que a partir de um grafo descrito nesse formato, eles conseguem gerar uma visualização desse grafo, para que você possa analisar eles de maneira visual. Nesse caso, a gente tem um grafo com 8 componentes conexas, onde cada uma representa uma das partições do sistema durante a execução. Agora as configurações foi feito um teste então para mostrar como que algoritmos podem ser comparados, e a configuração desse teste foi a seguinte: o sistema possuía 1000 chaves, os testes foram feitos com 2, 4, 8 e 16 threads e foram avaliados dois algoritmos: o CBase, que é um algoritmo de referência na área, e a partição de estado, que é o algoritmo mencionado anteriormente. Ainda o particionamento de estado ele foi testado com duas configurações diferentes, com repartição a cada 250 e 100 mil requisições. Como explicado brevemente anteriormente, repartição quer dizer você refazer o mapeamento entre área de memória e thread, visando balancear a carga de execução de cada thread e diminuir a quantidade de sincronizações para otimizar a execução do sistema. A ideia é justamente ver se essa diferença na frequência do reparticionamento vai ter algum impacto durante a execução. E essa repartição foi feita usando a biblioteca Matches. Foram simuladas 1 milhão de requisições, sendo 75% requisições que envolvem uma única variável e 25% de requisições que envolvem múltiplas variáveis. Aqui a gente tem os gráficos e eles foram gerados utilizando os dados retirados do arquivo de saída textual. Nele, no eixo x, a gente tem o número de threads e no eixo y, o tempo de execução. O CBase, conforme o número de threads aumenta, o tempo de execução dele diminui exponencialmente, enquanto o tempo por partição de estado permanece sempre maior. Também é possível ver que caso a repartição de estado seja feita a cada 250 ou 100 mil requisições, isso interferiu pouco no tempo de execução. Aqui a gente tem um gráfico similar, mas mostrando o tempo ocioso. O CBase ele otimiza as threads de forma a não ter tempo ocioso ou essa ociosidade ser negligenciável, enquanto por causa das sincronizações explicadas anteriormente, a partição de estado gera tempo ocioso. Também dá para ver que caso o reparticionamento seja feito a cada 250 ou 100 mil requisições, pouco afetou na ociosidade do sistema. Bom, concluindo, existe uma dificuldade em comparar algoritmos de escalonamento para replicação máquina de estados paralela, principalmente na fase inicial, quando você está começando a elaborar um algoritmo, e essa é a ideia do simulador. Uma maneira fácil e rápida, desde as fases iniciais de elaboração de um algoritmo de escalonamento e gerenciamento de execução, de você poder comparar seu algoritmo com algoritmos já existentes ou ele mesmo sob diferentes configurações. Algumas ideias legais de trabalho futuro seriam uma implementação de uma interface gráfica, porque por enquanto ele é todo feito por linha de comando, um padrão de arquivos de saída, porque como foi dito, por enquanto a saída é textual, a gente tem um padrão que pode facilitar a análise de dados no futuro, a possibilidade de mais geradores simultâneos e suporte para um maior volume de requisições, porque por enquanto todas as requisições elas residem em memória e depois elas são executadas. Então aí existe um gargalo de quantas requisições podem ser executadas, que é o quanto de memória o computador consegue aguentar. E é isso que eu tenho para falar hoje. Muito obrigado pela atenção de todo mundo e eu estou aberto a perguntas ou qualquer comentário que vocês queiram fazer.